Oi, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre algo que é constante nas conversas de amigos, né, que têm filhos, e também com alguns pais, no qual eu faço atendimento, que é sobre o respeito nas relações, né? Falar de respeito nas relações é algo que faz a gente refletir bastante sobre nós mesmos, né? Porque o respeito ele começa quando a gente respeita qualquer relação, né? Seja ele com os nossos filhos, seja ele com o nosso marido, com a nossa esposa, com o vizinho, com alguém no trânsito, né? Mas eu fico assim imaginando como é que a gente tá nessa relação de respeito com o nosso entorno, né? Porque quando a gente faz esse movimento de não respeitar alguém, seja ele os nossos filhos ou seja qualquer outra pessoa, no qual os nossos filhos fazem essa observação, né? Eles são, como é que a gente fala, exemplos vivos disso que a gente está fazendo, né? Então eles conseguem captar aquilo e pensar assim, então quer dizer que quando eu não gosto, eu posso falar o que eu quero do jeito que eu quero. Veja, não tem problema nenhum eles se expressarem ou a gente se expressar como a gente quer, né? Só que existem formas e formas da gente falar. E quando a gente falta o respeito com alguém, na verdade, acabou o diálogo, né? A gente não vai conseguir evoluir isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente ofende o outro, né? O desrespeito é isso, né? Uma ofensa, seja ela uma ofensa moral, né? Seja ela uma simples palavra que para você não faz muita diferença, mas que é para a pessoa isso é algo que é bem importante, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala dessa questão do desrespeito, a gente tem que falar também da tolerância zero para esse desrespeito. Mas isso não tem que partir só da relação dos filhos com a gente, mas nossa com os nossos filhos, na nossa casa, no nosso meio e para todo mundo, né? E é bem importante a gente falar que quando a gente vai conversar com nossos filhos a respeito disso, a gente precisa ter uma constância nessa correção. Porque se hoje o nosso filho, de repente, ele fala, você é uma chata, eu não gosto de você, sei lá, eu odeio você, né? Qualquer coisa que seja, e num dia você diz, tá, ok, você, né, tá num momento que você não tá querendo falar muito sobre isso, você diz, tá, ok, hoje eu não vou fazer isso. Mas amanhã, né, ou outro dia, ele faz isso e você aplica uma punição ou você é mais grosseiro, isso não vai dar realmente para ele a dimensão de como é que realmente é a forma de se relacionar com a outra pessoa, né? Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente fala de forma amorosa, quando a gente fala de forma firme e clara, sabe? Tipo, o nosso filho, ele foi desrespeitoso com a gente, olha só, não fala assim comigo, por favor, eu não falo assim contigo, então eu preciso que você fale direito para que eu possa te atender, né? Então, isso dá um limite para que ele pare e pense assim, nossa, peraí, né? Então vou lá. Aí diz assim, só um pouquinho. Vai lá, volta e fala novamente para que a gente consiga conversar, né? Ou você dizer para ele assim, olha, eu não gosto da forma como você fala comigo, por favor, será que você pode usar outras formas de falar? Então, tudo isso é importante para que o outro, e principalmente os nossos filhos, né, que são eles estão em formação e estão entendendo ainda como é esse processo das relações, como é que isso te dá, né? Trazer essa percepção do que não é legal e o que não é, e o que é legal, isso é muito importante, sabe? Para que eles entendam como é que é isso, para ele entender como é que a gente se sente, né? Então eu acho que quando a gente para perceber assim, puxa, eu sou um pai, uma mãe, sou tão legal, e por que que o meu filho faz isso? Será que a gente está sendo tão legal assim? Porque naturalmente a gente teve uma educação que foi através, nem todos, né, mas muitos de nós tivemos uma educação que foi através do medo. Então, essa educação através do medo, ela é autoritária,
né? Então, ela usa muito o autoritarismo, né? Ela não é que ela é autoritária, porque existe uma diferença muito grande entre autoritarismo e autoridade, né? Mas ela é autoritarista. Então, ela diz assim, olha só, quem fala, eu falo assim porque eu sou sua mãe e você tem que ouvir, né? E você é assim porque eu acho que é. E isso leva a várias outras coisas. Isso leva ao rótulo, isso leva à autoestima da criança, o próprio falta de respeito com a criança, da nossa relação desgastada com essa criança, né? Então, nossa armadilha é achar que sem respeito e violência eu vou resolver essa falta de respeito, essa violência, né? A gente cai justamente nesse erro de achar que tratando isso dessa forma, a gente vai conseguir resolver. Só que aí, quando a gente cria essa relação de limites, né? Não porque eu sou tua mãe, porque eu sou teu pai, mas porque a gente precisa ter essas relações para a vida, eles levam realmente para a vida, né? Então, eles levam essa relação para a escola, depois eles levam para as amizades, para a faculdade, para o trabalho, e ele consegue entender, e nós conseguimos entender também dentro disso, porque a gente também aprende muito com eles, né? Que a gente só precisa ter esse olhar cuidadoso de como é que a gente vai falar. Então, tudo bem, às vezes a gente está ali, né? Como é que eu vou dizer? Com muita coisa, né? Tá fazendo várias coisas e a criança vem e fala com a gente responde de todo jeito, mas aí a gente precisa ter, sabe, esse clique de dizer assim, nossa, eu preciso voltar lá e dizer assim, olha filho, me desculpa que nessa hora eu não consegui te atender porque eu estava com a cabeça em outro lugar, será que você pode repetir o que você quer? Você ainda precisa da minha ajuda, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Porque viver é respeitar a outra pessoa e se fazer respeitado, né? Então, assim, eu queria deixar uma reflexão, né, pra gente, e que é muito importante. Será que a gente realmente tá observando a forma como a gente tá se relacionando com as pessoas? Será que a gente tá observando essa falta de respeito com os outros? E qual é a outra maneira que a gente teria de lidar com isso? Porque quando a gente faz todo esse processo de olhar para isso com carinho, com atenção, isso é transformador. Não só para eles, para os nossos filhos, mas para a gente também. E isso a gente leva para a vida, para o nosso dia a dia. Obrigada e até a próxima.